Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 19 de novembro. Agora na Espanha são 21 horas e 32 minutos, no Brasil 17h32 da tarde. No gráfico diário, a BTC continua tentando voltar para dentro do canal de Keltner, mas eu só acho que isso deve ocorrer com a proximidade da virada de VWAP de domingo para segunda-feira. De uma maneira geral, a gente está fazendo fundos ascendentes, topos descendentes. Isso aqui claramente está se transformando numa subfigura triangular desenhada logo abaixo do canal de Keltner. Isso aqui provavelmente vai explodir de forma ascendente para buscar a mediana do canal na altura de 18 mil dólares, que se confunde aqui com o centro gravitacional da nuvem na projeção. No nosso gráfico semanal, ele muito provavelmente vai abrir um corpo real de candle fortemente engolfado no candle cuja plotagem vai começar agora na próxima segunda-feira, na virada da VWAP de domingo para segunda, na madrugada de domingo para segunda. Se a gente permanecer nesse patamar atual, vem um forte engolfamento aqui que deve levar a BTC para namorar novamente a MM200, que nesse atual patamar está em 23.924. A MM200 no semanal segue apontada para cima. No candle da próxima semana, cuja plotagem começa agora segunda-feira, vai estar um pouco acima de 23.924. No candle da semana passada estava 23.860. Nessa semana, 23.924. Então está subindo aí uns 60, 70 dólares por semana o patamar da VWAP mensal. É para lá que a gente deve ir. Deve agora avançar para praticamente 24 mil dólares. No intraday, a BTC foi um reloginho, falta um sinal para fechar. Bateu na lower, voltou para VWAP, bateu na upper, voltou para VWAP. Com certeza o sinal já vai fechar com lucro no bolso dos assinantes. E na seara fática, o senador Ted Cruz afirma que a Binance teve más intenções com relação à FTX. Segundo ele, é preciso investigar por que num primeiro momento a Binance afirmou que tinha a intenção de comprar a FTX e depois recuou dizendo que não iria comprar. Tudo isso, segundo ele, seria suspeito. Enfim, fica para o escrutínio dos reguladores. O CEO da Binance, o CZ, inicia trabalhos com as ideias de Vitalik Buterin para criar mais transparência tanto para as CeFIs quanto para as DEX. Soluções de longo prazo demandariam carteiras de multi-assinatura com um protocolo de Proof of Reserve, de prova de reserva on-chain. Tudo isso ainda está sendo estudado, como se criaria uma prova de reserva totalmente transparente, já que muitas exchanges têm uma série de carteiras em que se misturam os recursos da própria exchange com os recursos dos clientes. Inclusive o próprio CZ reportou que muitas das maiores CeFIs do planeta têm conta na Binance, ou seja, se a Binance tiver algum problema, ela arrasta um séquito de exchange pro limbo, ou seja, tudo isso tem que ser revisto justamente porque fica uma aura de desconfiança dos usuários com relação às CeFIs num mundo pós-FTX. Lembrando, gente, que a FTX com certeza não será a última exchange, a última CeFi a quebrar. Só foi a última que aconteceu, mas com certeza haverá outras FTX no futuro. E o cofundador da Luna UST, o Ducon, ele tá vendo as autoridades sul-coreanas cada vez mais próximo dele. Eu tenho para mim que o Ducon não vai conseguir permanecer foragido por muito tempo. As autoridades sul-coreanas apreenderam 100 milhões de dólares ou 538 milhões de reais em ativos pertencentes à Terraform Labs, que era a estrutura de personalidade jurídica por trás da Luna UST. E agora, segundo as autoridades sul-coreanas, eles estariam mais próximos do Ducon. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a COP27 estaria pronta para um acordo após o avanço nos pagamentos de compensações climáticas.
Eu tô curioso para ler como vai ser esse texto final, porque eles querem compensar os países que não emitem CO2 junto aos grandes emissores, frente aos grandes emissores de CO2. Ou seja, quem não emite CO2 seria indenizado por quem emite muito CO2. Tem que ver como vai ficar o texto final, porque um país como a Islândia, por exemplo, que foi palco de uma erupção vulcânica que fechou o espaço aéreo europeu em 2010 e colocou na atmosfera o equivalente em CO2 a uma revolução industrial, estaria em que conta nessa história? Será que eles entrariam dentro da contabilidade de quem emite CO2 em razão de causas naturais ou de quem emite CO2 em razão de uma revolução industrial? Mas se uma erupção vulcânica coloca na atmosfera o equivalente em CO2 a 2 revoluções industriais, então não dá para entender como vai ser essa conta bizarra da COP27, mas fica para registro e reflexão dos que se interessam por essa temática. Mas na minha leitura é bizarra essa contabilidade do meio ambiente que eles estão tentando propor pela COP27. E depois da FTX, as exchanges lutam para convencer os seus clientes de que seriam ambientes seguros. O colapso da FTX ainda segue aqui nas principais chamadas da Bloomberg. O fato é que o CZ e o Vitalik Buterin estão tentando criar um protocolo de transparência para mostrar a prova de reserva, ou Proof of Reserve, dentro das blockchains, sem que haja uma confusão entre o que seria patrimônio das exchanges e o que seria patrimônio dos usuários. Mas enfim, isso tudo ainda deve amadurecer. Vamos ver como vai se desdobrar. Gente, a BTC ela segue acumulando. No gráfico diário ela não está muito bonita, porque ainda não conseguiu incursionar para dentro do canal de Keltner, mas deve fazê-lo provavelmente na esteira da proximidade da segunda-feira. Essa figura triangular com certeza vai explodir para cima, pode explodir para baixo ou para cima, mas é muito provável que para cima, já que nos outros indicadores a perda da inércia movimentacional é brutal. A inércia movimentacional da corretiva, vocês vejam que no MACD a gente está a uma barrinha de abrir uma amplitude ondulacional compradora. Os outros indicadores também mostram o esgotamento desse ímpeto ondulacional vendedor e a própria amplitude das ondas está diminuindo, indiciando que vem uma inversão de tendência, ou seja, de tanto cair agora é bem provável que a gente volte a estressar aqui os quadrantes mais tópicos da métrica. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.